Queridos irmãos, para mim é uma grande honra trazer a palavra de Deus nessa ocasião. Obrigado ao pastor Cláudio pelas palavras carinhosas, bondosas. Fico realmente muito agradecido por esse privilégio. Esse púlpito essa noite poderia ser ocupado por qualquer um de nós da equipe pastoral, homens de Deus, chamados para pregar a palavra de Deus e de comprovada fidelidade. Por isso eu me sinto muito honrado nessa noite. Queria convidar os irmãos a abrir a Escritura na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós iremos do verso 1 até o verso 10, que o apóstolo Paulo se dirige à igreja dos Tessalonicenses, que foi fundada por ele, com o objetivo de encorajar aqueles irmãos que estavam passando por muitas dificuldades. E ao fazer isso, apresenta as marcas, os sinais da obra de Deus que aconteceram durante o tempo que ele esteve na cidade e que convenciam o apóstolo Paulo de que o que tinha acontecido lá, de fato, vinha de Deus. E como esse discernimento é importante, porque nós estamos nessa noite louvando a Deus pela presença reformada presbiteriana em solo pernambucano há 150 anos. Mas outras igrejas, outros grupos religiosos também se apresentam como sendo da parte de Deus. E a pergunta sempre é como é que nós podemos discernir quais são as marcas de uma genuína obra do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala disso. Ele diz por que é que ele, Paulo, está convencido de que os Tessalonicenses, a igreja dos Tessalonicenses, é feita de pessoas eleitas por Deus desde a eternidade. Leamos então o texto e ouçamos em seguida a sua exposição. Primeiro aos Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Ó Deus querido, te damos graças porque na Tua misericórdia, através da história, o Senhor tem chamado pessoas a quem amou, escolheu, predestinou antes da fundação do mundo. Te damos graças porque podemos ver as marcas da eleição acontecendo através da história. E quando nós nessa noite paramos para te agradecer, a tua obra entre nós, começada há 150 anos, te agradecemos porque podemos discernir essas marcas, podemos perceber. Por isso nós te damos graças. Nós oramos, ó Deus, que a exposição da Tua Palavra não somente conforte e alegre o nosso coração, nos trazendo mais e mais convicção da nossa eleição e predestinação, mas oramos também que o Senhor sonde o nosso coração para que não haja nenhuma falsa esperança,
para que a nossa segurança esteja embasada na verdade. Tu sabes como o nosso coração é enganoso, por isso sonda-nos nessa noite. Alegra-nos, fortalece-nos por todo o bem que o Senhor tem feito a essa igreja e às demais igrejas que saíram dela durante esse século e meio de existência. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos aqui hoje para agradecer a Deus pelos 150 anos da presença reformada presbiteriana aqui em Pernambuco. E a minha mensagem nessa noite, como eu já disse, é sobre o que Paulo escreveu a uma jovem igreja que ele havia plantado e que dava todos os sinais de ser uma igreja autêntica, de ser uma obra verdadeira de Deus, a saber, a igreja da cidade de Tessalônica. Meu alvo é mostrar aqui, a partir do texto, os sinais que o apóstolo Paulo apresentou para a sua convicção de que os tessalonicenses de fato eram eleitos de Deus, uma legítima igreja de Cristo. E dessa forma agradecer a Deus pela presença dessas marcas entre nós e ao mesmo tempo nos humilharmos diante dele pelas marcas que eventualmente, porventura, estejam ausentes. Essa é uma declaração muito forte do apóstolo Paulo no verso 4. Sabemos, irmãos, que Deus escolheu vocês. Os eleitos não têm uma placa na testa dizendo predestinado. A gente olha aqui para vocês, a igreja cheia, e eu não posso dizer quem são os eleitos de Deus, aqueles que Deus amou e predestinou antes da fundação do mundo. Mas a eleição se manifesta, ela não fica oculta nos desígnios secretos de Deus, mas ela se revela através de uma série de atitudes que dão a entender que o portador dessas marcas, ou a igreja portadora dessas marcas, de fato é uma autêntica igreja de Deus. É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Vamos começar com as circunstâncias do surgimento da igreja e da carta aos Tessalonicenses, um breve trabalho introdutório, para que a gente possa entender bem o que é que Paulo está dizendo aqui. Paulo chegou naquela cidade de Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária, que está narrada em Atos 17. Ele pregou na sinagoga e fora dela durante uns poucos semanas, e houve a conversão de numerosos judeus tementes a Deus, gentios, e a ponto de se organizar ali uma igreja cristã. Não demorou que os judeus incrédulos deflagrassem uma perseguição severa contra Paulo e os convertidos, de maneira que Paulo tem que sair às pressas da cidade, segundo a recomendação de Jesus: quando perseguirem você numa cidade, fujam para outra. Ele foi para Bereia, de lá ele foi para Atenas, tentou voltar a Tessalônica para cuidar dos novos convertidos, foi impedido, vai para Corinto, de lá ele manda Silas ou Silvano e Timóteo a Tessalônica para tentar ter notícias da igreja, e finalmente eles regressam com boas notícias. Paulo então escreve essa carta, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, para expressar a sua alegria pelas boas notícias que os dois tinham trazido, para encorajar os Tessalonicenses a perseverar, porque a perseguição tinha continuado. Os Tessalonicenses ainda enfrentavam a hostilidade dos judeus incrédulos e dos gentios que desconfiavam daquilo que o cristianismo pregava. Paulo quer responder algumas perguntas que eles mandaram através de Silas e Timóteo. Paulo quer se defender de algumas insinuações que fizeram contra ele. Por que é que Paulo foi embora no meio da perseguição e nos deixou? E também para dar instrução aos novos convertidos. É uma carta bem completa e tem muitos objetivos. Hoje eu quero só focar nessa primeira parte do capítulo 1, vendo o encorajamento que Paulo oferece àqueles queridos irmãos, afirmando ter certeza de que o tempo que ele passou em Tessalônica foi, de fato, um tempo em que Deus agiu de maneira extraordinária. Foi uma obra de Deus.
Vamos começar então. Em primeiro lugar, Paulo menciona aos Tessalonicenses que agradece a Deus e sempre se lembra deles nas suas orações, versos de 1 a 3. Paulo sempre buscava a Deus em suas orações e agradecia por aqueles que tinham sido convertidos por seu ministério. Fazia parte da disciplina da devocional pessoal e particular do apóstolo Paulo. Ele diz no verso 2 que sempre dá graças a Deus por todos eles, e ele diz também no verso 2 que sempre fazia menção dos Tessalonicenses em suas orações, e se fazia dos Tessalonicenses, com certeza fazia de muitos outros que haviam sido convertidos através dele, e diz ele que se lembrava dos Tessalonicenses e do tempo passado com eles diante de Deus. Início do verso 3, lembrando-nos diante do nosso Deus de vocês. Aqui nós temos um modelo de um pastor, de um missionário que planta igrejas, mas não considera seu trabalho concluído enquanto ele não ora, enquanto ele não intercede, encoraja os discípulos. E era isso que Paulo estava fazendo aqui. Quando ele diz que agradecia a Deus pelos Tessalonicenses e que se lembrava deles, ele tinha em mente três coisas que estão aí no verso 3. Primeiro, a operosidade da fé dos Tessalonicenses, ou seja, eles tinham colocado em prática a fé que eles declararam ter no Senhor Jesus. E porque eles criam ou creram na mensagem de Paulo, a vida deles mudou e eles praticavam aquilo que nós chamamos de boas obras, que são resultantes da fé em Jesus Cristo. Irmãos, obras não salvam. Essa é a mensagem reformada, essa é a mensagem da igreja presbiteriana, sempre foi. Nós não somos salvos pelas obras, mas ao mesmo tempo nós dizemos que não somos salvos sem elas, porque as boas obras acompanham a verdadeira fé. A pessoa que crê vai ter seu coração mudado. Não somos salvos pelas obras, mas também não sem elas. É um pacote só. Fé e obras são dois lados da mesma moeda. E Paulo viu isso lá entre os Tessalonicenses, porque ele fala aqui: eu dou graças a Deus da operosidade da fé de vocês, uma fé que opera. Não era uma fé intelectual, não era uma fé formal, não era uma declaração da boca para fora, mas era uma fé que mudou a vida daqueles moradores da cidade de Tessalônica. Paulo se lembrava disso. Paulo se lembrava, na mesma linha, da dedicação do amor deles. Estou ainda no verso 3, fala da dedicação do amor de vocês, ou seja, como eles mostraram amor um pelos outros, como eles tomaram, por exemplo, a iniciativa. Foi a igreja que tomou a iniciativa de dar uma grande oferta para os judeus crentes pobres da Judéia. Paulo estava fazendo uma coleta para ajudar os pobres da Judéia, e a igreja de Tessalônica foi a primeira a se voluntariar. E acima das suas posses, porque não eram ricos, acima das suas posses eles deram, com isso mostrando que a conversão deles era verdadeira. Nós sabemos que o homem só é convertido quando o bolso dele se converte. O bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Quando ele é convertido, o resto vem. A gente sabe que quando o bolso vem, o coração já foi. E era essa a evidência que o apóstolo Paulo apresentava, ou quando ele orava a Deus e lembrava dos Tessalonicenses, ele lembrava da operosidade da fé, lembrava da dedicação do amor e da firmeza da esperança que eles tinham em Cristo Jesus. Lembremos que a palavra esperança na Bíblia não tem o mesmo sentido que em português. Quando a gente diz espero, há uma dúvida, mas a palavra esperança no Novo Testamento, ela indica certeza por alguma coisa que ainda vai acontecer. Enquanto essa coisa não acontece, eu espero, daí a palavra esperança, mas eu sei que ela vai acontecer. Não há dúvida dentro da palavra esperança, como é usada no Novo Testamento. E Paulo fala aqui que ele dá graças a Deus, porque lembra da firmeza da esperança que aqueles irmãos tinham no Senhor Jesus. Em meio às perseguições, eles permaneciam firmes e não perderam a confiança naquilo que Paulo havia prometido, a vida eterna em Cristo Jesus mediante a fé.
Com essa introdução, o apóstolo Paulo visava encorajar aqueles irmãos, animá-los e fortalecê-los em meio às suas dificuldades, provações e tribulações. Segunda parte do que eu quero dizer para vocês nessa noite está aí só no verso 4. Paulo tinha certeza que o que havia ocorrido em Tessalônica naqueles dias tinha sido uma obra genuína do Espírito Santo. Sabemos, irmãos, estou lendo o verso 4, sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu. Paulo aqui afirma saber que os tessalonicenses haviam sido escolhidos, eleitos por Deus e que eram amados de Deus. O termo eleição, escolhido, eleger, esses termos ocorrem várias vezes no Novo Testamento para se referir aos crentes em Jesus Cristo. E o que é que isso significa? O que é que escolher, eleger, significa quando a gente pensa em termos de salvação? Paulo escreveu uma segunda carta aos Tessalonicenses, e nessa segunda carta ele tratou de novo desse assunto, só que com mais detalhes. E aqui eu queria ler para vocês o que ele disse na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deixe-me expor um pouquinho, segundo aos Tessalonicenses 2,13, já que é a mesma coisa que Paulo está dizendo na primeira carta que nós acabamos de ler, só que com mais riqueza de detalhes. Pelo que Paulo diz na segunda carta, capítulo 2, verso 13, que eu acabei de ler, nós podemos aprender o seguinte a respeito dessa escolha, dessa eleição e predestinação. Primeiro, que é soberana. Paulo diz, vocês foram escolhidos por Deus. A escolha não fui eu que fiz, mas foi Deus quem fez. Não foi meu pai, minha mãe, não foi meu cônjuge, não foi alguma outra pessoa, entidade ou ser ou instituição, mas é uma escolha soberana de Deus. Vocês foram escolhidos por Deus. Segundo, não foi por presciência de Deus, que Deus olhou no futuro e viu que um dia os tessalonicenses iriam crer na pregação de Paulo, porque Paulo diz aqui que Deus escolheu vocês desde o princípio, antes da criação do mundo, quando vocês ainda nem existiam, não tinham feito absolutamente nada, Deus soberanamente escolheu vocês. A predestinação e a escolha não é baseado na presciência de Deus, mas é fruto dela. Deus sabe quem são os escolhidos, porque foi Ele quem escolheu, não é porque Ele viu quem haveria de decidir ou crer em Cristo Jesus. Aprendemos também que essa escolha é pela livre graça de Deus. Paulo se refere aos escolhidos como amados pelo Senhor. É verdade que Deus amou o mundo, mas Ele amou de maneira especial e com amor salvador aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Por isso que a Bíblia sempre se refere aos crentes como sendo amados de Deus. Isso só faria sentido, essa expressão só faz sentido se esse amor de Deus pelos seus é distinto do amor que Ele tem pela sua criação. Deus ama o mundo todo, Deus ama a sua criação. Por isso Ele derrama graça, bênção, misericórdia, cuidados, dons, virtudes, favores a todos indistintamente, por conta do seu amor como Criador. Mas como Redentor e Salvador, Ele ama em particular esses que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E Ele nos escolheu, Paulo diz aqui, com um propósito, para a salvação. Tem um objetivo, para sermos salvos da nossa culpa e da nossa condenação. E há um meio que Deus usa. As pessoas que não entendem direito esse assunto pensam que a eleição e a predestinação tendem a levar o crente que acredita nisso a viver uma vida folgada ou relaxada com relação à moral e à ética. Longe disso, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses 2,13, que Deus nos escolheu para a salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Onde não há verdade e onde não há santificação, não existe eleição. Você só pode pensar que foi eleito por Deus se você olhar para a sua vida e ver sinais de santidade
e de confiança e descanso na verdade de Deus, porque sem essas duas coisas não houve eleição. Como eu disse, eleição, eu olho aqui, não posso dizer quem é eleito ou não, mas, por outro lado, seria um erro pensar que a eleição é alguma coisa que fica escondida no secreto desígnio de Deus, porque ela se manifesta. Quem é eleito vai querer ser santo, vai querer viver na prática da verdade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e é através disso que nós conhecemos que fomos eleitos, que a obra é de Deus, que é uma genuína atuação do Espírito Santo, quando traz santidade e fé na verdade. Em outras palavras, Paulo está dizendo que os tessalonicenses fazem parte do número dos eleitos de Deus. Com certeza Paulo não sabia disso antes de chegar em Tessalônica, não é? Ele não sabia o que ia acontecer ali. Mas o que havia convencido Paulo desse fato? 4 coisas a partir do verso 5. Primeiro, a maneira como a pregação do Evangelho aconteceu lá. Depois de dizer, voltando aqui para 1 Tessalonicenses capítulo 1, olha a sequência aqui do pensamento de Paulo. No verso 4 ele diz: sabemos, irmãos, que ele os escolheu. Porque o porquê introduz a explicação da afirmação anterior. Deus escolheu você. Como é que você sabe, Paulo? Primeiro, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Essa é a primeira razão pela qual Paulo tem certeza de que eles eram eleitos de Deus, pela maneira como eles receberam a palavra de Deus. Nós temos um relato em Atos 17 da pregação de Paulo em Tessalônica. Quando ele esteve lá na sinagoga, nós lemos lá que ele discutiu, arrazoou, expôs, demonstrou pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E uma numerosa multidão creu nele. E essa pregação, Paulo diz aqui, ela foi feita no poder do Espírito Santo. Essa expressão aqui, quando ele diz, o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, ele está falando da pregação, aquela pregação que ele fez, aquelas pregações que ele fez na sinagoga e na praça pública em Tessalônica. O evangelho não chegou somente através disso, mas também em poder no Espírito Santo. Poderia ser traduzido no poder do Espírito Santo. E a gente pensa a que é que Paulo se refere aqui. E quando a gente lê o relato de Atos 17, não há nenhum relato de sinais e prodígios que Paulo fez na cidade, milagres, curas extraordinárias que pudessem justificar essa expressão, no poder do Espírito Santo. E então nós chegamos à conclusão que Paulo está se referindo a um poder muito maior, que é o poder de convencimento, de iluminação e da abertura da mente do homem para receber o Evangelho de Deus. A pregação de Paulo em Tessalônica foi recebida pelos tessalonicenses como se fosse verdade, como se fosse a própria palavra de Deus. É isso que significa que Paulo havia entregue o Evangelho no poder do Espírito Santo. E ele diz, em plena convicção. Está vendo aí no final do verso 5? Aliás, em meados do verso 5, também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Não está claro se Paulo está dizendo plena convicção da minha parte, eu preguei com muita convicção, ou, o que é melhor, foi acompanhado com convicção da parte de vocês que ouviram, porque no capítulo 2, verso 13, aqui da primeira carta, Paulo diz assim, temos mais uma razão para dar graças a Deus, é que vocês, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês acolheram não como palavra humana, e sim como é, na verdade, a palavra de Deus. Paulo sabia que os tessalonicenses eram eleitos, pela maneira como eles receberam a pregação do Evangelho. A pregação pura e simples, a exposição da Escritura foi recebida por eles, eles creram, eles receberam como sendo a própria palavra de Deus. E isso é a marca, esse é um sinal inequívoco de que Deus está agindo. Quando os pecadores incrédulos, quando as pessoas equivocadas, elas são trazidas à verdade através da pregação do Evangelho e se rendem a Jesus, se rendem ao Senhor da glória, mediante a exposição da sua palavra. E nós damos graças a Deus, porque se existe uma característica que marca
a nossa igreja e tem marcado ao longo da sua história é exatamente a reverência, o respeito, o acolhimento da palavra que é pregada, que é ensinada como sendo a própria palavra de Deus. Eu tenho tido a oportunidade de pregar em muitos lugares na minha vida, aqui no Brasil e no exterior, e tenho ido pregar em igrejas onde a pregação da palavra não recebia a devida atenção e o devido respeito. Me lembro particularmente de uma vez que eu fui pregar numa grande igreja, e aí o culto começou, coral tal, coro tal, banda tal, solo de fulano, solo de cicrano. O irmão que é visitante aí tem uma palavra para dizer, testemunho de A, testemunho de B, 2 horas de culto. Aí no final o pastor virou para mim assim, disse: pastor, olha, demorou um pouquinho mais do que eu pensava, o senhor tem 10 minutos para pregar. Eu me levantei, li a passagem bíblica, cumprimentei os irmãos, boa noite, fechei a Bíblia e me sentei. Eu talvez não devesse ter feito isso, não é? Foi uma reação, não diria exatamente espiritual, mas ilustra muito bem o que eu quero dizer aqui. Tinha lugar para tudo, não é que essas outras partes não sejam importantes, não é que não sejam, mas a igreja, ela nasce, ela cresce, ela se fortalece pela palavra, pela exposição da palavra de Deus. Então, a prioridade da palavra de Deus é uma das marcas da obra de Deus aqui nesse nosso Nordeste, no meio presbiteriano, durante todos esses anos. E na hora que a igreja presbiteriana se esquecer disso, ela vai se tornar uma igreja liberal, fora da vontade de Deus, e vai experimentar o esvaziamento que as suas irmãs estão experimentando na Europa e nos Estados Unidos, exatamente porque abandonaram a palavra de Deus. Segunda coisa que Paulo menciona, diz que eram 4 que convenceram Paulo de que os tessalonicenses eram eleitos. Primeira, a maneira como eles receberam a palavra de Deus. Segundo, porque eles se tornaram imitadores de Paulo e de Cristo. Verso 6, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Imitar aqui não tem um sentido pejorativo como tem hoje, não é? Imitadores geralmente não têm iniciativa, não têm criatividade, mas biblicamente falando, a palavra modelo significa algo que funciona como um referencial para a vida. Em que sentido os tessalonicenses se tornaram imitadores do apóstolo Paulo? Em vários aspectos, mas particularmente nesse que Paulo diz aqui: vocês se tornaram nossos imitadores. Quando ele fala nosso, é dele, Silas e Timóteo, não é? E dele particularmente, e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. O apóstolo Paulo, se você ler a história do apóstolo Paulo, se você ler as cartas de Paulo, o livro de Atos, poucas pessoas sofreram mais do que o apóstolo Paulo. Ele apresenta 5 listas de seus sofrimentos na sua correspondência. Nas suas cartas você vai encontrar 5 listas de seus sofrimentos. Inclui chibatada, prisão, apedrejamento, fome, sede, nudez, naufrágio, traição de amigos, traição de inimigos, tocaia, gente querendo matá-lo. Então, é uma lista enorme de sofrimentos. Mas você não lê uma linha nas cartas do apóstolo Paulo em que você percebe algum ressentimento ou alguma raiva ou mágoa contra Deus que poderia ter evitado tudo isso na vida do apóstolo Paulo. Ao contrário, ele encontra regozijo. O melhor exemplo disso é o famoso espinho na carne, segundo Coríntios 12, que a gente não sabe o que era, mas era alguma coisa doloroso no apóstolo Paulo. Ele orou 3 vezes pedindo que Deus tirasse, e Deus disse: não, a minha graça te basta. E Paulo diz: por isso de boa vontade eu vou me gloriar nos meus sofrimentos, nas perseguições por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Era nisso que os tessalonicenses tinham que imitar o apóstolo Paulo, porque eles estavam passando por grandes perseguições também. Eles estavam sendo hostilizados lá na cidade pelos seus patrícios, por conta de terem abraçado o evangelho e rejeitado a idolatria. Eles, entretanto, tinham tomado essa atitude de alegria no meio dos sofrimentos. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar esse tipo de atitude no século e meio de história da igreja protestante reformada aqui no Nordeste, particularmente da igreja presbiteriana em Pernambuco. Quantos dos nossos antepassados na fé, dos nossos anciãos na fé,
não tiveram que enfrentar sofrimento, perseguição, destruição de templo, queima de Bíblia, ameaça, ser corrido da cidade, perder o emprego e assim por diante. Nós vivemos hoje num paraíso. Nenhum de nós tem que passar por nenhuma dessas coisas. Que Deus nos dê graça para que isso continue e que a gente aproveite. Mas os nossos antepassados passaram por tudo isso. E nós temos uma história, várias histórias de alegria, de regozijo, de perseverança no meio da perseguição. E é nesse sentido que os tessalonicenses se tornaram seguidores de Paulo, imitadores de Paulo e do Senhor Jesus, que em troca do gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ofensa, mas entregou-se por nós, para que nós tivéssemos vida eterna. Então, essa atitude dos tessalonicenses de, no meio das perseguições e dificuldades, manifestarem a alegria do Espírito Santo, convenceu o apóstolo Paulo. Eles são eleitos. Esse é um povo de Deus. Realmente, a conversão deles é verdadeira, não é fake, não. Não é mentira, não. Não é religiosidade, não. É algo legítimo, é uma obra de Deus, por conta dessa alegria sobrenatural, porque só Deus pode fazer isso, essa alegria sobrenatural no meio dos sofrimentos e no meio da perseguição. Em terceiro lugar, eles, por sua vez, haviam se tornado modelo para os demais cristãos da sua região, versos 7 e 8. Assim, vocês se tornaram modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Quando ele diz aqui que a fé dos irmãos de Tessalônica tinha passado pela Macedônia e Acaia, Paulo está pensando aqui em Filipos, Bereia, Atenas, Corinto e aquelas outras cidades visitadas na primeira e segunda viagem missionária do apóstolo. Quando ele diz que os tessalonicenses haviam se tornado modelo, como eu disse, era um referencial, um exemplo a serem seguidos. A fé dos tessalonicenses, a conversão deles foi alguma coisa tão extraordinária que se espalhou pelas províncias da Macedônia e da Acaia e de lá para o mundo todo. Como Paulo diz aqui, em toda parte se fala do que é que aconteceu com vocês, repercutiu em todo canto. E Paulo diz, a ponto de que eu vou perder o emprego, eu não preciso dizer mais nada, porque todo mundo já sabe, já ouviu da conversão extraordinária de vocês, a ponto de que eu não preciso mais dizer nada. Quando eu chego para dizer alguma coisa, já sabemos. Já sabemos o que aconteceu lá em Tessalônica, obra de Deus, que coisa havia se espalhado pelo mundo daquela época, e nem internet tinha. O testemunho deles havia impressionado as demais igrejas, como a gente lê aí no verso 8, no final. E eles comentavam como os tessalonicenses haviam recebido a pregação, a palavra de Deus e o apóstolo Paulo. E esse testemunho a respeito da igreja, dado por outros, convenceu Paulo de que o que tinha acontecido lá, de fato, era uma obra de Deus. Paulo disse, não sou só eu que estou percebendo que isso aqui é uma obra de Deus, mas outras pessoas que têm tomado conhecimento, observado, chegado perto, estão dizendo a mesma coisa. E como isso é importante para nós, não é? O testemunho de outros, a indicação clara, a demonstração de outras pessoas de que a nossa fé realmente é legítima e verdadeira. Isso também Paulo toma como sendo um dos sinais da eleição. E por último, ele fala da conversão radical dos tessalonicenses, do verso 9 até o verso 10. Ele diz assim, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E agora, preste atenção aqui, ó. E como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo aqui está falando da conversão. Ele diz aí, não é? No verso 9, vocês se converteram a Deus. É uma palavra que significa uma mudança radical na língua grega, no termo original, uma mudança total na direção da vida. E a palavra conversão no Novo Testamento, quando é usada, geralmente ela implica ou inclui reconhecimento do pecado,
arrependimento do pecado, abandono do pecado e uma nova vida. É isso que significa se converter. Você se convencer de que é um pecador, de que você ofendeu a Deus, você admitir isso, confessar isso, abandonar essas coisas e dar um novo rumo à sua vida. É isso que é conversão. E é isso que aconteceu em Tessalônica, através da pregação do apóstolo Paulo. E era isso que indicava para ele que o que aconteceu lá era de fato uma obra de Deus e, portanto, eles eram eleitos, porque quem não é eleito não se converte. Ele vai ouvir a pregação, ele vai participar de cultos, ele pode até ocupar algum cargo oficial de autoridade na igreja, mas sem eleição não há conversão. O Espírito Santo de Deus vai chamar de maneira irresistível o eleito, vai falar no coração dele, vai encantá-lo. Primeiro vai trazê-lo ao reconhecimento dos seus próprios pecados, em seguida vai apresentá-lo, ou vai apresentar-lhe Jesus, com doçura, com sabedoria que só o Espírito Santo sabe fazer, de maneira que esse chamado irresistível é aceito pelo pecador, que livre, espontânea e voluntariamente vem deixar o seu pecado e abraçar Jesus. Só tem conversão onde houve eleição. E onde houve eleição, a conversão vai acontecer. Pode ser que você não lembre quando aconteceu. A pessoa mais crente que eu conheço é minha mulher. Me aguenta, esse ano vai fazer 40 anos, graças a Deus. A Minca não sabe quando ela se converteu, não. Eu acho que ela nasceu crente, na minha opinião. Ela já nasceu convertida. Mas pode ser, João Batista foi no ventre da mamãe, não é? Eu acho que ela já nasceu crente. Ela lembra uma experiência que ela teve quando ela era adolescente, em que ela se conscientizou de que ela era filha de Deus. Mas eu creio que ela já era convertida antes disso. Eu, em compensação, sei o dia, a hora, o momento exato da minha conversão. As experiências são diferentes, alguns se convertem quando são crianças. Eu me lembro aqui, pastor Cláudio disse, se referia ao fato de que eu já tinha sido pastor aqui em 2 ocasiões, e é verdade. E na primeira, que foi de 87 a 91, eu me lembro de ter batizado uma menina de 12 anos. Foi a pessoa mais jovem, batizado, eu digo, recebido por profissão de fé, uma menina de 12 anos. Foi a pessoa mais jovem que eu recebi no meu ministério, não é? Aos 12 anos. E quando ela foi levada ao conselho, eu fiquei relutante. Uma menina de 12 anos ao conselho para professar sua fé. Ela encantou todo mundo com a certeza, com a convicção, com a plena persuasão das verdades de Deus. Tanto é que ela foi recebida com alegria. E está aqui na igreja até o dia de hoje. Já dei umas 2 olhadas para o lado dela lá. Ela sabe de que eu estou falando. Ela se converteu cedo. Pode ser que você não saiba o dia da sua conversão. Não é obrigado. Não é obrigado a saber o dia ou a ocasião em que você converteu-se. Mas o que importa é que as marcas e os efeitos da conversão estejam presentes. Eu não me lembro do dia que eu nasci, não é? Mas eu sei que eu nasci porque eu estou vivo. É a mesma coisa, você não precisa saber exatamente quando foi a sua conversão, mas precisa ter consciência dos sinais do novo nascimento e da vida espiritual. A conversão produz esse tipo de coisa e é resultado e evidência da conversão. No caso dos Tessalonicenses, essa conversão, ela envolveu uma atitude pública. Paulo menciona aí no verso 9, vocês deixaram os ídolos. Os Tessalonicenses eram idólatras, como todos os habitantes do mundo greco-romano. Era uma sociedade cheia de religiões, de deuses, de templos, de imagens, de ídolos. Os Tessalonicenses abandonaram a idolatria, quebraram as suas imagens. Estou imaginando isso, não é? Como os moradores de Éfeso tocaram fogo nos seus livros de magia. Imagina os Tessalonicenses quebrando todas aquelas imagens dos santos, dos deuses greco-romanos. Mas não só isso, isso é só metade da história. E aí se converteram a Deus, porque a conversão significa não somente você parar de ir nessa direção, mas você seguir nessa direção. Você tem que abandonar os ídolos e se converter ao Deus vivo. Aí então
a conversão é completa. E no caso dos Tessalonicenses foi isso que aconteceu. Deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E dentro desse item da conversão dos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo menciona: para aguardar dos céus o seu Filho. Ele menciona a esperança escatológica, a expectativa da vinda de Cristo como evidência da eleição. E, de fato, se nós somos convertidos, se nós somos de Deus, se nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, se o que foi feito em nosso coração é uma obra de Deus, a gente não vai dizer assim: Deus, não volta agora não, eu preciso casar primeiro. Você não vai dizer isso. Você vai dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Você vai olhar a vinda do Senhor Jesus como sendo a coisa mais especial que poderia acontecer na sua vida enquanto você está aqui. A coisa mais alegre, gozosa, maravilhosa que Deus podia fazer, por mais interessante, bom e lícito que as outras coisas sejam. Mas a vinda do Senhor Jesus é o foco aqui da esperança deles, como está no verso 10, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Tudo isso convenceu o apóstolo Paulo. Note que ele não está aqui fazendo referência a outras coisas que geralmente costumam ser tomadas nos nossos dias como sendo evidência de que a pessoa é eleita. Por exemplo, você tem que fazer parte da minha denominação. Não tem salvação fora dos presbiterianos. Nunca um verdadeiro presbiteriano vai dizer isso. Ele sabe que o reino de Deus é maior do que a igreja presbiteriana. Ele sabe disso. Um dos sinais da seita é o exclusivismo. Não há salvação fora daquela seita, fora daquele grupo. É que eles costumam dizer, mas você nunca vai ouvir um reformado dizer isso, porque nós sabemos que a graça de Deus é maior do que a gente imagina, e que Deus é soberano e santo nos seus propósitos e nos seus desígnios. Queridos, deixe-me caminhar aqui para a conclusão. O que é que nós podemos aprender? Duas coisas eu quero trazer aqui. Em primeiro lugar, que Deus usa a pregação da palavra para chamar os seus eleitos de maneira eficaz, mudando suas vidas completamente, e é isso que nos convence que o que ocorre em nosso meio é obra de Deus. Se eu me perguntar, pastor, olhando ao redor, que sinal você procuraria de que Deus está realmente em um determinado lugar? A minha resposta invariavelmente seria essa: a maneira como eles recebem a pregação pura e simples do Evangelho da Graça. A glória de Deus revelada em Cristo Jesus, a justificação pela fé, a salvação mediante o sangue precioso de Jesus. Como é que eles recebem isso? Recebem com alegria. Isso muda a vida das pessoas, isso traz esperança com relação à vinda de Jesus. Se isso está presente, somente o Espírito Santo de Deus pode produzir esse tipo de coisa. A segunda coisa que nós podemos aprender é só resumir o que eu já tinha dito. As marcas, então, que nós vimos aqui de uma genuína obra de Deus são claras: corações abertos e receptivos à palavra de Deus, serviço a Deus mediante obras de amor, alegria no espírito em meio aos sofrimentos, conversão demonstrada claramente pelo abandono de ídolos e volta a Deus, e esperança escatológica confiante na vinda do Senhor Jesus. E agora, duas aplicações. Ocasiões como essas, de hoje à noite, elas são oportunas para nós examinarmos tudo que tem sido feito até agora e tudo que somos. Olhar para nós, como igreja, e eu sei que há pessoas de outras igrejas aqui, vale para a sua igreja também. Nós precisamos olhar para nós como igreja histórica, como igreja que está aqui há 150 anos, e perguntar a Deus, pedir que Ele sonde o nosso coração, que examine os nossos caminhos, porque nós não queremos confundir religiosidade, ativismo, pragmatismo e ortodoxia morta com a legítima obra de Deus. Para que Deus nos ajude a ver. Queridos, é muito fácil nós cairmos no engano religioso. É muito fácil. Satanás é o pai da mentira, ele está pronto a corromper as mentes e os corações, por isso vigilância é necessária. Uma exposição como essa, ela, em primeiro lugar, visa despertar sua consciência. Examine o seu coração, quais são as evidências que você tem
de que você vai estar com os Tessalonicenses na glória. Que evidência você pode ver em você? Sonde o seu coração. Ocasiões como essa são oportunas para isso. Fala aqui aos filhos dos crentes, estou vendo tantos jovens aqui. Eu nasci na igreja, cresci na igreja presbiteriana, me desviei aos 16 anos, me converti aos 23 depois de uma vida dissoluta, mas nem todo mundo se converte. Eu sei de casos de gente que se desviou e não voltou. Examine o seu coração. Eu me lembro que eu cantava no coral, eu fazia parte da mocidade, tem gente da minha época aqui, não vou dizer que é porque ninguém quer revelar a idade, mas eu cantei no coral, fiz parte da mocidade da igreja, participei de concurso bíblico, me lembro de um concurso sobre Daniel, que eu participei, tirei em segundo lugar, fiquei furioso naquela noite, mas eu não era convertido, não era. Quando chegou a ocasião, já tinha me desligado emocionalmente da igreja, quando chegou a oportunidade, me desliguei fisicamente mesmo, parei de ir. Deus teve misericórdia e me chamou de volta, mas teve um tempo que eu estava na igreja, como vários jovens que eu estou vendo aqui, adolescentes e crianças. Sonde seu coração, sonde seu coração. Mas também, ocasiões como essa, elas são propícias e devem ser usadas para sermos gratos a Deus, porque nós percebemos com clareza a presença dessas marcas em nosso meio. Queridos, graças a Deus pela abertura da nossa igreja para receber a pregação genuína da palavra de Deus. Se vocês pudessem subir aqui durante a pregação e ver o rosto de vocês, a maneira como vocês absorvem, tão desejosos, querem ouvir a palavra de Deus. Aqui e acolá tem alguns com um pouquinho de sono, mas a gente entende, não é, que é melhor dormir na casa do Pai, não é? É melhor dormir na casa do Pai. Então, bem-vindos, não tem problema nenhum, mas é geral a receptividade. Eu digo isso, gente, porque eu prego em muitos lugares. E a gente sabe quando chega numa igreja onde o pastor é um expositor bíblico. Na hora que você diz, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, antigamente você só ouvia o barulho. Hoje em dia ninguém ouve mais, só ouve clique, 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 né? Mas lembra, quando eu falava, vamos abrir a palavra de Deus, você ouvia o barulho da igreja folheando, gente pegando caderno, né? Se preparando para escutar e anotar tudo. Em outros lugares eu cheguei para pregar a palavra. Eu me lembro de uma vez, fui pregar numa igreja de fundo preto, né, tudo escuro, não tenho nada contra. Tenho. Alguma coisa. Aí, quando foi a hora da pregação, tudo escuro, disseram, agora o pastor vai pregar. Eu uso Bíblia, eu não prego usando o iPad, ou iPhone, ou alguma coisa, eu prego usando uma Bíblia física e minhas anotações são físicas também. Aí, tudo escuro. O pastor disse, agora o reverendo vai trazer a palavra. Eu disse, como? Aí eu fui para o púlpito e aí eu queria pedir o pessoal da técnica aí, por favor, acenda a luz, por gentileza. Acenda a luz. E era um sinal de que, eu sei que não é um sinal definitivo, mas a pregação, o momento da exposição bíblica não era o mais importante. De fato não era mesmo. Mas nós damos graças a Deus porque a gente percebe a abertura da nossa igreja para receber a palavra de Deus. Graças a Deus pela mudança de vida de inúmeras pessoas que têm passado por aqui. Vidas transformadas, vidas mudadas, gente que tem perseverado anos a fio em servir ao Senhor aqui. Graças a Deus pelo testemunho da nossa igreja no nosso país e fora dele. Queridos, alguém chegou para mim pedindo para eu falar a respeito de um determinado grupo, queria que eu fizesse um estudo comparativo com um determinado grupo, e eu fiquei meio que, porque eu sabia que o grupo era uma seita, mas eu fiquei pensando, como é que eu vou dizer isso na internet? Não é? Como é que eu vou falar isso na internet? Eu vou ser processado. Né? Mas aí descobri que a nossa denominação, o ano passado, na reunião do seu Supremo Conselho, que eu não tinha ido, tinha dito que aquele grupo era uma seita. E eu no meu coração disse, Deus, muito obrigado, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil ainda é uma igreja séria, mas ela é uma entre poucas que ainda tem no nosso país, que tem coragem de tomar uma posição pela verdade e declarar publicamente, essa igreja aqui, por isso, não é uma igreja evangélica, é uma seita. Que denominações você acha que teriam o peito e a coragem de fazer isso?
Eu agradeço a Deus pela fidelidade dos nossos pastores, dos nossos teólogos, dos mestres da nossa igreja, que são capazes de chegar e dizer, não é por exclusivismo nosso não, porque a gente quer proteger o rebanho. Agora eu vou poder tranquilamente fazer aquela aula e dizer assim, olha, considerando que a minha denominação já chegou a uma posição, né, eu vou dizer agora por que é que pensa que é uma seita. E aí eu vou dizer, por isso. Graças a Deus. Isso aqui é um momento em que a gente pode agradecer a Deus. Gente, igrejas históricas na Europa estão se fechando, estão acabando. Nos Estados Unidos o cristianismo diminui. Mas graças a Deus no sul global, do qual o Brasil faz parte, o evangelho vem crescendo e o interesse pela fé reformada também. E quando a gente celebra 150 anos, a gente pode ver a sementinha que foi plantada há 150 anos crescer e dar fruto, virar uma árvore frondosa, um bastião da verdade, um referencial para muita gente. Graças a Deus pela visão missionária dessa denominação. Nós agora mesmo estamos recebendo aqui na nossa igreja um grupo de obreiros grande. Não sei se é a maior turma que a gente já recebeu aqui, mas é um número grande, expressivo de obreiros que estão ligados à nossa denominação e que trabalham plantando igrejas aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelo desejo de espalhar a fé em todo lugar. Tudo isso nos convence de que durante esses 150 anos, Deus não nos abandonou. E que Ele continua a sua obra no nosso meio. E que, pela graça de Deus, venham mais 150 anos. Amém.